Boa noite, pessoal. Então, vamos começar, né, a aula. Hoje eu estou com um problema com a câmera no computador. Quando eu ativei aqui, por algum motivo, o Teams bloqueou a câmera. Então, eu vou manter a câmera um pouco desativada. Mas, de qualquer forma, eu vou apresentar para vocês a tela. Então, deixa eu ativar aqui o compartilhamento de tela, para a gente continuar o projeto. Inclusive, deixa eu ver aqui. É só fazer uma correção aqui, para a gente poder começar, tá? Quem estiver acompanhando, pode ir abrindo aí o projeto, já deixa o Visual Studio aberto. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vai trabalhar um pouquinho sobre a definição, qual é o projeto que a gente vai mexer. Mas antes eu quero mostrar algumas coisas que ficaram, né, da última aula, alguns pontos do projeto. Então deixa ele abrir aqui. Enquanto ele vai abrindo, eu vou compartilhar aqui com vocês o Visual Studio. Então, eu compartilhar aqui. Então, enquanto eu estiver compartilhando a tela, eu vou tirar a câmera, tá? Só porque, como eu falei, o Teams no computador bloqueou a câmera. E aí, eu vou tirar só para ficar mais fácil de eu poder visualizar aqui. Mas foquem na tela, porque o que realmente importa é a tela. Então, vamos lá, tá? Só um instantinho aqui que eu já vou começar a explicar para vocês. Bom, então vamos lá. Opa, vou tirar o áudio aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Aí do Visual Studio. Se não conseguirem ver a tela, me avisa, tá? Beleza. Então, na última aula, o que foi que a gente fez? Só para dar um repasse aqui e explicar para vocês até onde a gente parou. Onde foi que a gente parou. Tá? Na última aula, eu mostrei para vocês como criar o projeto, dei uma ideia do projeto que a gente ia criar, né, que é o YouTube. Então, eu vou montar meio que uma simulação do YouTube, mas a gente vai ter que simplificar ele por causa do tempo que a gente tem. Então, a gente não vai trabalhar completamente com o YouTube. Deixa eu ver se agora eu consigo abrir a câmera aqui para ficar mais fácil. Ah, agora ele habilitou. Coisas do Teams, mistérios do Teams. Mas então vamos lá. Então, a gente montou o projeto inicial, eu mostrei também a parte da conexão com o banco. Eu estou usando o PostGRI aqui como banco de dados, tá? Então ele está trabalhando, ele está conectado com o PostGRI. Inclusive eu até mostrei para vocês a string de conexão do PostGRI, tá aí, tá? É uma string bem simples. Vocês vão colocar o localhost, que é justamente o host, que é a máquina que está hospedando o PostGRI, a porta do PostGRI, o nome do banco de dados. Então aqui eu criei um esquema chamado meu YouTube, que é referente a esse projeto no meu PostGRI, e eu criei um usuário só para esse projeto, né, que é o dev, e coloquei a senha dele, tá? É preciso colocar o usuário e senha porque a nossa aplicação ela vai usar isso daí para criar o nosso banco de dados. Inclusive eu mostrei para vocês, deixa eu até abrir o PostGRI aqui para vocês verem, que ele já criou o banco de dados para a gente, né? Como a gente usou toda aquela parte do identity, deixa eu trocar aqui de tela. Eu vou trocar muito de tela hoje, então um pouco de paciência nesse ponto. Ó. Então ele criou o nosso banco de dados aqui, ó, o esquema meu YouTube aqui no PostGRI, tá? Então ele já criou as tabelas para a gente. Na última aula eu mostrei para vocês que ele criou as tabelas. E eu esqueci, né? Quando eu fui testar a questão do login e senha, eu esqueci de habilitar, na verdade, de desabilitar o login pelo e-mail, que é a confirmação de e-mail. Estava tentando lembrar o nome aqui, certo? E aí eu esqueci de habilitar isso, e aí o projeto ele não deixava logar, tá? Quem seguiu o meu passo a passo
e teve esse mesmo problema, vocês vão precisar vir aqui nessa tabela ASP.NET Users, que é onde estão os usuários cadastrados, tá? Vão ter que fazer um select nela. Já deixei aqui até pronto o select. E aí tem um campo aqui, né? Quem deixou o login cadastrado vai ter que vir aqui, ó, nesse e-mail confirmação, tá? A confirmação de e-mail dele aqui. E ele vai estar falso, vocês trocam ele para true, certo? Porque aí para dizer, olha, já foi confirmado, já pode seguir, tá? Mas é um bloco de comando que a gente tem que até comentar, porque no caso aqui, a gente ainda não está implementando o servidor de e-mail. Para que isso funcione, a autenticação por e-mail funcione, é preciso habilitar o servidor de e-mail. Se der tempo, eu mostro para vocês como configurar o servidor de e-mail para que ele dispare e-mails. A gente vai precisar criar uma conta de e-mail para fazer esse papel, tá? Mas dá para fazer o servidor de e-mail e aí ele habilita as contas, dá para fazer vários controles com a aplicação. Uma vez que vocês atualizem esse campo aqui, né, rodem o update para o e-mail confirmation true, aí o que acontece? A aplicação em si, ela vai permitir o login. Eu acabei apagando aqui, deixa eu voltar aqui para a aplicação, que eu acabei apagando a parte do login. Deixa eu botar ela de volta. Eu estava cutucando nela e eu apaguei a parte do login. Deixa eu ver se não tem a ver com compartilhamento de tela, porque a barrinha não está aparecendo ali. Deixa eu parar aqui rapidinho. Bom, enfim. Mas a gente não vai mexer bem na aplicação, então enquanto eu dou um jeito nela aqui, né, para o sistema de login voltar a aparecer, a gente pode conversar um pouco sobre o que vai ser feito hoje, como a gente vai fazer. E aí, hoje a gente vai definir o que é a aplicação. Isso é muito importante porque como a gente vai trabalhar num sistema que é no espectro do full stack, então ele vai ter tanto a parte do front quanto a parte do back-end, é super importante que a gente mapeie isso de uma forma bem detalhada, até pelo escopo que a gente tem por causa do tempo. Então a gente não vai poder se empolgar muito, nem vai poder deixar a aplicação muito simples, tá? Vamos tentar dificultar um pouquinho aqui. Então, o que a gente vai precisar? Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. A gente vai começar com a definição de um documento. Vou pegar aqui esse documento, que é chamado de DVP, tá? Que é esse documento aqui. O DVP é a sigla, né, para Documento de Visão do Projeto, e ele basicamente diz quais são as funcionalidades básicas que o cliente quer. Então, o DVP, ele normalmente começa assim, ele vai ter o objetivo, o cenário, as premissas, restrições, sugestões de soluções e fronteiras de solução. Eu não vou preencher ele todo, a gente vai pular essa parte direto aqui para os requisitos, que são as funcionalidades que a gente vai querer ter, tá? Isso daqui é bacana para que a gente consiga criar a narrativa do nosso sistema. E aí, com isso, a gente consegue desenhar melhor o nosso banco de dados, tá? Então, a gente vai começar com ele para poder definir melhor como vai ficar o nosso banco de dados depois. Então, no caso aqui do DVP, a parte de autenticação eu já coloquei aqui, porque a parte de autenticação a gente criou na aula passada, então a gente criou a autenticação de usuário, que é toda aquela parte do identity, né, que já está feita. Então ele já loga, já registra, e uma vez que funciona a parte do login, o nosso sistema ele já está ok. E o meu sistema aqui, por algum motivo, ele acabou apagando a barra do login.
aqui aparecer a parte do login. Vou mostrar para vocês ele logando, ó. Vou mostrar para vocês aqui, só para vocês verem que fazendo aquela alteração que ficou pendente da aula passada, né? Ele já vai funcionar aqui bacaninha pra gente. Então, cadê aqui? Login. Então, olha só. Meu usuário está criado, tá? Eu criei esse usuário aqui, o administrador. Se eu mando logar, ele faz o login e vem para essa tela aqui. Aqui em cima, ele deveria estar aparecendo a parte do login. Mas eu mexi em alguma coisa e o nome de usuário e senha aqui tá... O usuário em si está sumido. Eu não sei se é por causa do zoom da tela. Mas ele aparece aqui o usuário logado, inclusive, tá? Então, ao longo do projeto eu vou consertar isso, mas hoje vamos para o que interessa. E o que interessa para a gente é a definição do qual é o escopo do projeto. Então, deixa eu trocar aqui de novo para a nossa tela do projeto. Então, vamos lá. Vamos definir o DVP para a gente fechar aqui rapidinho o que é que a gente vai ter e poder desenhar o banco de dados. Porque a gente tem duas etapas. Uma é desenhar o DR e outra é já criar o banco de dados na nossa aplicação. A gente não vai abrir o PostGrid para cadastrar nada no PostGrid, para criar nada no PostGrid. A gente vai deixar o próprio C# fazer isso. Ele vai fazer isso usando o Entity Framework, tá? Então, uma vez que o login está ok, se a gente tomar como premissa o site do YouTube, deixa eu até abrir aqui o site do YouTube para a gente pegar ele como referência. Professora, posso perguntar uma coisa rapidinho? Oi, fale. O projeto vai ser mais voltado à parte de visualização ou a gente vai fazer, tipo, o rodar o vídeo também? Vai fazer rodar vídeo. Bacana. Mas, considerando sua pergunta ali, não. Ele não vai ser nem React nem Express. A gente vai usar o Bootstrap mesmo, cru, né? Já para economizar bastante tempo. Vocês vão ver como o Bootstrap vai economizar um tempo aí, até pelo escopo que a gente tem. Mas se você quiser usar o React depois, dá para recriar ele em React, tá? Não, o que eu tava perguntando era se tá liberado fazer, eu, aluno aqui como projeto, vai valer pontos isso daí, fazer em React Express, lá do servidor, e fazer o front com React, React servidor, fazer o front com React e o backend com Node Express, normal. Aí você fala com o professor Cícero, porque no caso, nota não sou eu que vou atribuir, tá? Aí você fala com ele. Porque a ideia aqui é o C#. Eu vou mostrar como funciona com C#. Se vocês quiserem variar isso daí, vocês falam com o professor Cícero depois. A gente grava o vídeo do projeto, manda para ele o vídeo e aí ele nem vê como foi feito. É isso. Beleza. Mas aí você fala com ele porque vai valer, no final das contas vale, tá? Então, olha só. Pegando aqui como referência o próprio site do YouTube, né? O que a gente tem aqui de relevante? A gente tem uma barra de menu aqui na lateral, tá? Que no caso aqui do nosso projeto, considerando o escopo dele, talvez a gente nem pegue isso aqui. Ele tem a parte do login que a gente já montou, então a gente pode manter a parte do login. Ele tem uma barra de busca aqui, que é interessante, já que ele permite pesquisar basicamente todo o banco de dados. E ele tem também o logo aqui com as opções assim do menu, né, para a gente escolher, expandir, enfim. A gente pode, inclusive, criar um menu assim na nossa aplicação, encolhidinho, tá? Basicamente com a opção de home. E ele tem também a parte principal aqui no miolo, que ele exibe os vídeos, né? Então, eles são categorizados considerando data, visualização, comentários, importâncias, enfim. Até mesmo ele tem aqui por trás um IA que roda, né, pelas preferências do usuário. Então, esses vídeos não são aleatórios necessariamente. Eles são parcialmente aleatórios, baseados com a preferência do usuário, tá? Então, ele vai aparecer aqui um bocado de coisa aleatória e ele vai carregando à medida que vai fazendo a rolagem. Então, ele tem bastante coisa aqui sendo exibida. E nota aqui que eu não estou logada, tá? E ele já exibe. Então, isso daqui é uma área pública do portal. E a gente vai ter aqui de relevante a parte de pesquisa, tá? A barra de login e o próprio timeline de vídeos, né? Que a gente vai poder aqui fazer uma representação. Considerando o tempo que a gente tem, a gente vai ter que enxugar essas funcionalidades. O YouTube tem bastante coisa, né? Então, por exemplo, fazer o algoritmo que busca e categoriza os vídeos pela preferência. A gente precisaria ter aí bastante tempo para montar esse algoritmo, certo? Então, não dá para botar ele. Então,
nem peçam porque não vai dar tempo. Vira outro laboratório só para a gente fazer um algoritmo em cima do projeto, tá? Mas aqui a gente pode aproveitar, por exemplo, fazer a funcionalidade básica do projeto, porque a gente só tem essa aula e mais duas. Então a gente precisa fechar tudo hoje, montar o banco, para nas próximas duas aulas a gente só codar. Front e back-end, tá? Porque é um projeto front e back. Então deixa eu voltar aqui para o... Tendo o YouTube como referência, lá no nosso documento de visão do projeto, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou voltar aqui para ele. Aqui no DVP, então a gente pode definir o que vai ter. Então, tendo como referência o próprio portal, a gente vai precisar, depois da parte de login de usuário, a parte de login ela é interessante porque, não sei se vocês já logaram no YouTube e já deram uma sondada no como é o perfil do usuário, mas no caso do perfil dos usuários lá no YouTube, é possível fazer o upload de vídeos, configurar suas privacidades e algumas configurações mais elaboradas. Aqui o que é interessante para a gente, com o tempo que a gente tem, é o cadastro, né? Que nem é o cadastro, é o upload de vídeos. Então a gente vai ter que criar uma arinha aí, né, dentro da parte do login, ela é travada pela autenticação, então a gente pode botar aqui só usuário autenticado pode acessar, tá? Para já dizer que é obrigatório que o usuário esteja logado para poder visualizar essa tela. Então, eu vou mostrar para vocês como é feito esse controle, tá? O que é a área pública, o que é a área privada. O C# ele faz esse controle de uma forma bem tranquila. Se a gente usar o Identity, né? Porque se não quiser usar o Identity, você tem que fazer todo o material na mão. Então, é um pouco diferente. Ah, pessoal, só um instante aqui que tem alguém tentando entrar. Rapidinho aqui. Então, esse controle ele é bem legal, né, do C#. Eu vou mostrar como a gente faz isso. Então, deixa eu voltar aqui. Então, a gente vai precisar ir. No caso do upload de vídeo, só o usuário autenticado pode acessar. A gente vai ter que definir quais atributos a gente vai poder cadastrar aqui. Então, como atributos, a gente pode colocar aqui que é obrigatório. Opa, vou botar aqui. Número 1, o nome, né? A pessoa colocar o nome. Lá no YouTube, todo vídeo ele tem o título, né? Então, o nome aqui bota título do vídeo. Número 2, a gente é obrigado a vincular esse vídeo a um usuário, porque cada vídeo é postado por um usuário, tá? E basicamente esse usuário é o dono do vídeo. Então, a gente tem aqui o usuário que postou. A gente vai ter também o vínculo. Lá na questão dos vídeos, a gente pode dizer que o vídeo pertence a uma playlist, né? Então, a gente pode colocar aqui a playlist que ele pertence. A gente pode ter aqui também a data do upload, que é a data que ele foi postado. A gente vai ter aqui também a descrição do vídeo. A gente vai ter aqui também, a gente pode até fazer aquela categorização por palavras-chave, né? Mas como a gente não vai fazer aquele algoritmo mais pesado, eu vou deixar sem a categorização. Então, título, usuário, playlist, data do upload, descrição do vídeo, o próprio arquivo. Então, vou colocar aqui o arquivo de vídeo. A gente vai subir esse vídeo, tá? Eu não vou colocar ele dentro do Postgre, eu estava até pensando se a gente joga ele dentro do Postgre ou se a gente salva numa pasta no servidor. Tem essas duas opções que podem ser feitas aí. Inclusive a Microsoft, ela tem uma documentação específica dentro da documentação do .NET que trata sobre isso. Como é que você faz o upload de arquivos como esse? Se é mais vantajoso você subir direto no seu servidor ou se é melhor você colocar no banco de dados. Ela normalmente recomenda o seguinte: se o arquivo for muito grande, você sobe dentro do servidor, dentro do banco de dados, e deixa o banco de dados gerenciar, tá? Se o arquivo for pequeno, ou se for uma quantidade muito grande, você pode deixar ele no servidor. Na minha experiência profissional, eu já fiz o trabalho e já gerenciei arquivo dentro do servidor das duas formas, tanto no banco de dados, quanto no servidor especificamente. A gestão dentro do banco de dados é mais interessante porque ela permite uma manipulação mais simples, tá? Só que ela tem um porém. No caso específico do Postgre,
quando você sobe um arquivo no banco de dados, ele ocupa o espaço da tabela. Então, por exemplo, se é um vídeo de 1 GB, ele vai ocupar 1 GB da tabela, sua tabela vai ganhar o peso de 1 GB, e ao longo do tempo ela vai aumentando de tamanho. Quanto mais vídeo subir, mais pesada aquela tabela fica, tá? E isso vai custando um pouco mais para o banco de dados. Ele continua tendo uma excelente performance, o PostgreSQL tem uma ótima performance nesse ponto, mas as consultas vão ficando um pouco mais pesadas, o que exige uma otimização muito maior para o front-end e o back-end, certo? E o servidor ele tem que ser mais robusto para aguentar essas tabelas gigantescas, porque ele vai ter muitos bytes para trabalhar com isso. Então, assim, ele tem essa limitação por causa disso, pela parte de infra. A gente vai ter que gerenciar um pouco melhor. E ele tem um problema. Quando o usuário roda um delete dentro do banco de dados, naquela tabela que guarda o arquivo, o banco de dados simplesmente apaga a referência do arquivo, ele não apaga fisicamente o arquivo do banco, tá? Então tem toda uma configuração que a gente tem que fazer no banco de dados para ele poder reaproveitar aqueles bytes que foram apagados. Senão, ele continua ocupando espaço no seu HD. Se a gente salvar direto no servidor, ele vai criar uma pasta, subir o arquivo lá, e aí quando você quiser deletar, você vai ter que fisicamente ir lá e apagar aquela pasta. Dá para fazer essa gestão pela própria aplicação, pelo back-end. Então, manda o back-end ir lá e apagar o arquivo fisicamente no servidor, o back-end consegue fazer isso. Tá? No caso do PostgreSQL, ele só vai rodar um delete, e aí a gente vai ter que configurar o PostgreSQL para que ele possa reutilizar isso, porque senão ele vai ocupando o nosso HD até que ele estoure, certo? Então, assim, para exemplo do processo que a gente vai fazer aqui, como são arquivos de vídeos, eu vou subir no servidor. Então, vou mostrar como criar a pasta e como subir o arquivo direto na pasta, tá? Para a gente não ter muito trabalho depois para limpar o nosso HD, apagando ele do banco de dados. Essa questão não é específica do PostgreSQL, o MySQL e o SQL Server, eles também têm gestões diferentes para a parte de arquivo, e a documentação da Microsoft, ela até comenta sobre isso, quando você usa um, quando usa outro, tá? Então, ela tem uma recomendação, até recomendo depois, eu vou postar o link depois para vocês lerem, é bem interessante sobre essa questão essa dúvida. Eu subo o arquivo no banco ou eu subo o arquivo no servidor, tá? Eu dou preferência a subir no servidor, porque eu acho que é mais fácil a gestão do que no banco de dados. Mas tem situações que vai ser mais interessante um ou outro. Um ponto complicado quando a gente sobe no banco de dados é por causa do seguinte: o arquivo ele vai ter que ser destruído e reconstruído. Então, quando a gente salva no banco de dados, ele salva com uma rede bytes, tá? E quando a gente salva no servidor, ele sobe o arquivo. Então, o arquivo já está pronto. Mas quando salva no banco de dados, ele vira uma rede bytes, e esse array de bytes depois tem que ser recuperado, reconfigurado e exibido. Então a gente tem esse processo maior. A aplicação do C# faz isso tranquilo, mas algumas vezes o upload falha. Então ele sobe no banco de dados com defeito e aí já era o arquivo, tá? Então ele não consegue abrir o arquivo. Então para evitar esse transtorno, vamos subir ele direto numa pasta e aí vocês vão ver o sistema gerenciando essa pasta aí, tá? Eu vou dar preferência de subir no banco, mas eu vou compartilhar com vocês, vou dar preferência de subir na pasta, mas eu vou compartilhar com vocês o código que sobe no banco. Aí vocês fazem um teste dos dois e veem depois qual vocês preferem, tá? A minha experiência, como eu falei, eu prefiro subir na pasta, porque facilita bastante quando você precisa excluí-los. É muito menos traumático do que deixar o banco de dados gerenciando, tá? Principalmente se você tem um HD muito pequeno. Então, o que a gente vai precisar mais aqui do upload de vídeo? Então, título do vídeo, quem é o dono, a playlist que ele pertence, a data que ele foi colocado, né? A descrição, o arquivo em si. Deixa eu ver o que mais a gente vai precisar. E conhecendo a parte de arquivo, tá? A gente vai precisar também colocar o context type. Acho que é assim que escreve, context type. Assim. O context type, né, é o tipo do arquivo. Então, se é PDF, MPEG, qualquer coisa. Como a gente vai subir vídeos, MPG ou MP4, MP4, nem me lembro mais os arquivos de vídeo, mas vai ser um arquivo de vídeo. Então, a gente precisa dizer qual é o context type dele. Vou colocar até separado aqui, context type. Tá? Deixa eu ver o que mais a gente precisa.
Ah, e a gente vai precisar aqui, como eu vou salvar numa pasta, o caminho para achar o arquivo. Então, eu vou precisar disso aqui, tá? Isso daqui é o que a gente vai precisar basicamente para o upload de arquivo. Mesmo que a gente subisse do banco de dados, seria a mesma coisa, tá? O arquivo, o context type dele e o caminho, que no caso de subir no banco de dados, não é o caminho, é os bytes, certo? Mas, no fim, a gente precisa da mesma coisa. Pronto. Então, para a parte de upload, esses são os atributos, é o que o nosso formulário vai ter que ter, vai ter que solicitar, né? No caso dos arquivos, ele só precisa solicitar o arquivo, tá? Então, a gente vai ter isso aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Na parte de upload de vídeos, só o usuário pode acessar. Isso é o que a gente vai exigir. A gente pode fazer algumas limitações, né? Quantidade de limites e tudo mais, mas acho que vai ser isso. Então, do upload, por enquanto vai ser isso aqui. Daqui a pouco a gente desenha a tela para ver se vai precisar de mais alguma coisa. Então, deixa eu botar aqui mais uma tabelinha. Próxima referência. Aqui na próxima referência, além do upload de vídeos, a gente vai poder cadastrar as playlists. Então, aqui também só o usuário autenticado pode acessar. E o atributo para cadastrar uma playlist, né? A gente vai ter aqui o nome da playlist e a lista de filmes, de vídeos, né? Que vão pertencer a essa playlist. Que quando ela é cadastrada pode ser nenhum, quando ela já está ok, pode ter vários. A gente vai precisar aqui também do usuário, que é dono dessa playlist. E a gente pode colocar aqui também nome, lista de vídeos, usuário, a data da criação. No caso aqui do upload, eu me lembrei de uma coisa, né? Quando a gente cadastra o vídeo no YouTube, a gente pode determinar o grau de visibilidade do vídeo. Se ele é público, privado, então a gente pode botar aqui visibilidade, né? A gente pode colocar aqui também o contador de visualizações. Deixar aqui como atributo esse contadorzinho aí. Bom, a playlist também, a gente pode até definir também se ela é o tipo de visualização dela, mas vamos deixar em cima dos vídeos. O que mais a gente vai precisar aqui? Bom, da parte de cadastro de vídeo, acho que isso é o suficiente. Depois a gente vai ter a área pública, né, que é a nossa home, ou página principal. É a parte totalmente pública. Então, aqui a gente vai ter, basicamente, a pesquisa dos vídeos. A gente vai ter a lista de vídeos que vão ser exibidos, né? No caso aqui, a condição é que ele pegue todos os vídeos públicos. E deixa eu ver o que mais a gente vai ter aqui. A gente pode botar aqui que eles são ordenados por ordem de publicação, né? Ou de visualização mesmo. Quanto mais visualizações ele tiver, mais relevante ele é. Então, a gente pode colocar aqui prioridade por quantidade de visualizações. Como a gente criou ali o campo de visualização, a gente pode colocar isso daí como order by, tá? Professora, Oi. uma coisa que a gente pode fazer, já que você falou que realmente daria trabalho fazer aquele sistema de IA do YouTube lá que indica os vídeos, a gente pode fazer uma coleta maior, tá ligado? Na hora de fazer requisição dos vídeos, e aí em vez de mostrar em order by por visualização, a gente mostra, tipo, dentro dessa coleta, sei lá, na tela a gente consegue ver, sei lá, 15 vídeos ao mesmo tempo, na grid lá, a gente mostra, sei lá, de 50 a gente mostra 15 aleatório. Pode ser. Na verdade, a timeline principal, né, aquele componente que está ali, é um componente de JavaScript, tá?
que ele basicamente faz o quê? O Bootstrap até tem esse componente montado, mas a gente vai dar um trabalhinho fazer ele, mas ele faz o quê? Ele usa uma paginação oculta. Então, ele exibe, como você falou, você tem 50 vídeos no seu banco de dados, ele vai exibir os 15 primeiros, e aí, à medida que você vai rolando, ele traz mais 15, mais 15, mais 15, e aí a sua página vai ficando cada vez mais pesada, tá? É um componente bacana, mas é legal de fazer, então se der tempo a gente monta ele, senão a gente faz a listagem com paginação normal, tá? Mas aí vocês podem requintar o projeto de vocês depois, à medida que vocês quiserem, certo? Aí Não, fica o que bem eu disse não bacana. foi isso, foi que a gente pegava, tipo, sei lá, fazia um order by pelos vídeos, os 50 com mais views, e aí a gente podia, dentro desses 50, por exemplo, o número alto, dei o número alto, por exemplo, mas desses 50 a gente pode pegar, sei lá, metade e mostrar na tela. Pode ser também. Aí você pega essa metade de forma aleatória, entendeu? Ah, Semi-aleatória, entendeu? entendi. Tá, é fazer um random dentro da categorização. Pode ser também. Quando a gente for fazer a timeline, aí a gente monta, né? Porque isso daí já não é nem o banco de dados que controla, é como a gente vai querer exibir. Então dá para fazer várias categorias. Inclusive a gente pode fazer aqueles filtros que o YouTube faz e fazer categorias diferentes. Então, como o Emerson falou aí, os pequenos ficam como? Então a gente pode colocar lá para ele fazer um filtro que ordena pelos menores, aqueles que têm menos visualizações. Ou então fazer como você falou, trazer dentro dos mais relevantes uma busca aleatória, né? Dá para fazer várias coisinhas aí, a gente pode brincar com isso à medida que for montando a tela. Essa tela aqui vai ser a tela mais legal de brincar, então a gente vai poder fazer muita coisa. Ela é mais front-end do que back-end, porque o único trabalho do back-end em relação a essa tela é coletar do banco e trazer de volta, tá? Essa daqui é a mais rápida de fazer, vocês vão ver como ela vai ser rápida de montar. Aí dá para fazer o que quiser com ela. Então, ela basicamente vai brincar com as visualizações, tá? Inclusive, a gente poderia ter, por exemplo, uma outra tabela no banco, né? Em cima da relação dos vídeos, que fizesse a relação entre vídeos e usuários, né? Para até poder fazer aquele profile do usuário que está acessando na seção do próprio usuário e dizer quais são as suas preferências, tá? Então, quais são os últimos 10 vídeos que você assistiu no YouTube. E aí ele poderia colocar a lista que a Netflix gosta de fazer, né? Que é a sua lista. Então ele coloca lá em cima quais foram os vídeos que você assistiu. A gente poderia colocar isso daqui também, criar um profile para o usuário, tá? Que seria fazer isso. Então dá para fazer um bocado de coisas. Eu vou limitar aqui por causa do tempo que a gente tem, mas aí à medida que vocês forem avançando, vocês podem fazer o que quiser. E à medida que a gente for concluindo aqui, se der tempo, a gente inclui mais umas inovações na aplicação para ela ficar bonitinha, tá? E bem usável, porque aqui ela vai ser basicamente um CRUD cadastro exíbio. Pronto, tá? Então ela vai ficar bem assim. Então eu vou colocar aqui uma opção de filtros com asterisco aqui, para essa questão aqui da prioridade. Primeiro eu vou só priorizar por visualizações e aí depois a gente pensa em quais outros filtros a gente pode botar para ele trabalhar, tá? Então, basicamente, a gente vai precisar disso. Deixa eu ver se a gente vai precisar de mais alguma coisa para começar, né? O upload de vídeos, poder vincular a playlist, página principal. A gente poderia ter aquela tabela de inscritos, né, para poder fazer o canal. Então, a gente pode ter o usuário, tem um canal, o canal tem os inscritos. Dá para criar esse escopo aí também. Mas eu vou, por enquanto, deixar tudo público. Vai ser um sistema de vídeos totalmente público. Tá? Então, a única coisa que você pode fazer é deixar o vídeo público ou deixá-lo privado. Então, se ele tiver privado, ele aparece só para você. Se ele tiver público, ele vai aparecer para todo mundo. Bom, então, inicialmente é isso aqui que o meu projeto vai ter. Vou deixar aqui como inicial, tá? Se isso ficar muito fácil, a gente trabalha um pouco mais. Mas como vai ter o front-end, então eu tenho que limitar um pouco o que a gente vai fazer, porque o front-end tem algumas exigências mais detalhadas. Então, baseado nesse documento aqui, né, com essas funcionalidades básicas, a gente já tem uma ideia de como vai funcionar o banco de dados, tá? Pelo menos a gente já começa aqui com as tabelas principais. A gente não vai precisar fazer a parte do usuário, como eu falei, o C# já fez, então ele já tem uma tabela de cadastro de sessão de usuário. Então a gente não precisa fazer nada com isso.
Mas se a gente quisesse vincular esse usuário, como eu falei, ao profile, né, criar uma tabela que diz quais vídeos esse usuário assistiu nos últimos dias, a gente pode. Então, deixa eu até colocar isso aqui. Vou colocar como mais uma funcionalidade aqui, a gente ter essa opção. Eu vou colocar aqui. Profile de vídeos do usuário. Bota assim, vídeos assistidos. Vai ficar mais fácil de lembrar o que é. Registra. Então, ele vai registrar todos os vídeos que o usuário assistiu por data. Então, toda vez que a gente clicar no vídeo, além dele setar a visualização, ele vai ter que marcar no banco de dados que você, né, que está lá cadastrado, você, usuário, clicou e assistiu aquele vídeo, tá? A gente poderia até fazer uma projeção como o próprio YouTube faz. Pegar o componente de vídeo e ver se você assistiu todo o vídeo, se você assistiu só metade do vídeo, se você ficou menos de 2 minutos aí na tela. Dá para fazer vários controles, mas novamente vamos restringir aí o que a gente vai fazer. Mas dá para fazer um bocado de coisa aí com isso, tá? Mas esse conjunto aqui de informação já é bacana, porque ele ajuda também a gente pensar no algoritmo depois. E aí, se quiser fazer quem sabe nas férias a gente fazer um novo projeto com esse algoritmo de rastreio e de categorização, né? Que ele vai fazer essa inteligência do sistema, a gente pode fazer. Aí nas férias em dezembro, porque tem sempre as semanas de oficinas nas férias. Então a gente pode ver aí uma aulinha sobre essa. Então pronto. Basicamente vai ficar isso daqui. Isso daqui vai ditar agora as tabelas que a gente vai ter, os relacionamentos entre elas, tá? Para quem ainda tem um pouco de dificuldade com a modelagem do banco, pode não estar muito visível, mas eu vou mostrar para vocês como vai ficar visível baseado nessa ideia. Então olha só. Deixa eu trocar aqui de novo. Eu vou usar como sistema para modelar o meu banco de dados o MySQL. Eu gosto muito de usar a parte de modelagem dele para montar os DRs, porque ela é bem simples, é bem bacaninha e bem limpa, tá? Professora, como é que você abre essa tela daí? Comecei a usar o Workbench e voltei a usar hoje, então eu não sei abrir essa tela. Para abrir essa tela aqui, deixa eu ver se o meu Workbench não vai escolher aqui. Ela fica aqui do lado, ó. É só clicar nela aqui. Então, a primeira é o banco de dados, a segunda é o DR, e a terceira é para fazer o upload, a migração de banco. Se você tem um banco de dados em outro que você já criou há muito tempo e quer trazer de volta, você pode usar esse terceiro aqui para fazer essa migração. Vale Inclusive, banco de dados em outra linguagem? Em outro esquema SQL, sei lá, não sei qual nome fala. ele até aceita, mas eu nunca tentei de verdade. Você vai precisar fazer umas correções, tá? Pegar, por exemplo, ele até tem aqui o ODBC para você selecionar. Aí, por exemplo, você pegar uma planilha do Excel que tem 1 milhão de registros. E aí essa planilha é uma tabela. E você quiser trazer para cá, para ele criar um esquema e subir na tabela, é possível. Aqui no esquema de migração ele faz isso. Eu nunca tentei com de outras bases, mas pelo que eu andei lendo, ele consegue, tá? Então dá para fazer. Dá para fazer, inclusive, com CSV. Então, com os arquivos CSVs, ele acaba subindo aqui as aplicações. Talvez você precise ajeitar, porque ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o banco de dados, ele vai mostrar a estrutura, e aí você vai precisar dessa migração para fazer o esquema do banco de dados. Aí talvez você precise fazer uma correção ou outra nesse ponto, mas eu nunca tentei nesse nível. Eu já usei essa ferramenta para migrar um banco de dados do MySQL que estava na local web, e aí eu precisei trazer para o servidor local, e aí usei esse esquema. Fez o backup lá, depois desceu para o MySQL local, e aí eu precisei dessa migração aqui para subir. Ele faz tranquilamente, mas ainda sendo MySQL com MySQL, né, as versões eram diferentes, e aí ele deu conflito e eu precisei corrigir a versão. Aí ele abre de ponto a ponto e aí você vai dizendo, olha, isso daqui eu tiro, isso daqui eu exibo, isso daqui eu mantenho, isso daqui eu troco, e aí ele vai fazendo. Tá? Mas é interessante essa ferramenta de migração aqui. Bom, clica aqui nele,
Vem aqui no maisinho para ele criar um novo. Ele vai exibir aqui. Dá 2 cliques aqui na diagramação. E ele vai abrir a tela de modelagem. Aqui a gente vai definir as tabelas primeiro, né? Então, a primeira tabela que eu vou colocar aqui é a tabela de usuário, mas eu não vou desenhar ela, porque ela já foi desenhada, então eu vou colocar ela aqui só para ela ser uma referência. Então, usuário, ela vai ter o ID usuário, vou marcar aqui a PK, só para a gente poder manipular ela bonitinho. Lembrando que o nosso banco de dados já está criado, tá? Lá no Postgre. Só que ele não tem as tabelas que a gente vai criar agora. Então, a gente vai ter aqui a de vídeos. Ela vai ter o ID dos vídeos, também como PK. A gente pode deixar ela auto-incremento. E aí, aqui na tabela de vídeos, ela vai ter aquilo que eu falei para vocês. Ela vai precisar do caminho básico do vídeo. Esse caminho é um varchar mesmo. Ele vai ter que ser obrigatório. Tá? A gente vai precisar aqui do content type. Ele também é um varchar, ele vai dizer basicamente qual é a codificação do nosso arquivo, ele é obrigatório, e a gente vai precisar aqui, né, do nome do arquivo. Isso também é obrigatório e é um varchar, tá? Pronto. Até para a gente poder achar o arquivo depois, a gente vai precisar dessas 3 informações. As outras informações que a gente vai precisar são em relação ao cadastro de vídeos. Então, a gente precisa da data do upload, e eu coloquei lá como obrigatório no nosso cadastro, né? A gente vai precisar aqui do título do vídeo, que diferente do nome do arquivo, tá? O nome do arquivo é o nome do vídeo. O título do vídeo é aquilo que fica exibido. Então, a gente poderia ter o vídeo aula de banco de dados. Então, ficar lá exibido aula de banco de dados. Qual é o nome do vídeo? Banco de dados.mpeg, tá? Então, é diferente isso aí. Então, o título do vídeo é obrigatório. A gente pode ter aqui uma descrição. Uma coisa que que eu não manipulei aqui é o chat, né? O YouTube ele tem a parte de chat, a gente poderia ter o chat ali também e criar uma tabelinha com o chat. Descrição do vídeo, botar aqui. A descrição é não obrigatória, vou deixar ela parcial. Aqui, descrição. E deixa eu ver o que mais a gente colocou. Eu coloquei aqui. Tipo de visibilidade que ficou faltando, a playlist e as visualizações. Então, visibilidade. A visibilidade, a gente pode criar uma tabela. Apesar de só ter 2, né, pública e privada, a gente tem algumas opções que a gente pode fazer. A gente pode criar um enumerator na nossa aplicação, que seria um enum. É basicamente uma tabela virtual criada e controlada pela própria aplicação. Então, ele vira meio que uma tabela hash, tá? Onde você vai ter um índice e a sua chave. Aí, toda vez que você precisar adicionar um novo, você vai ter que regerar a aplicação. Ou a gente pode criar uma tabela aqui do banco de dados que dita a visibilidade. E aí, se hoje a gente tem private public e amanhã a gente só quer ter o público, a gente pode desabilitar elas baseado nisso, tá? Visibilidade eu vou deixar como booleano, já que a gente só vai ter 2. Não, eu vou criar a tabela para ficar mais bonitinho. A gente tem mais tabela para manipular. Então, eu vou tirar isso aqui. Visualizações. Quantidade de visualizações. Ele é do tipo inteiro, que sempre vai ser uma visualização, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Ela vai ser não nula, porque ela começa de 0 e vai crescendo. E a gente vai ter aqui a playlist. Deixa eu ver aqui. Mas a playlist, ela também vem de uma outra tabela. Então, eu não vou colocar ela aqui direto, tá? Então, deixa eu ver aqui. Pronto. Falta só a playlist e o tipo de visualização. Que é a visibilidade, perdão. Então, eu coloquei aqui, ó. Então, a gente tem aqui a nossa tabela de usuário, a nossa tabela de vídeos, que a gente vai transformar em entidades ali no C Sharp. A gente vai precisar aqui, deixa eu pegar outra tabela aqui. Fecha aqui.
A gente vai precisar agora aqui da visibilidade. Vou colocar aqui um ID. Isso é só para dar um norte para a gente, tá? Eu vou mostrar para vocês porque que a gente precisa ter uma boa ideia do nosso DR. Então, a visibilidade aqui, ela só vai ter a descrição e o flag. Tá aqui um flag ativo, só para a gente saber se ela está valendo ou inválida. E ela vai ser do tipo boolean. Vou falso aqui. Pronto. Então, a gente vai ter aqui uma relação entre vídeos e visibilidade. O vídeo pode ter a visibilidade, né? Uma visibilidade, ou ele é público ou ele é privado, ele não pode ter mais do que isso. Então, a gente bota daqui para cá. Ai, como eu sempre erro isso. É o contrário. Daqui para cá. Vamos deixar a chave de visibilidade em vídeos. E a gente pode ter aqui também a nossa playlist. Então, criar aqui a playlist. A playlist, ela vai ter a chave dela, a descrição, que é o nome da playlist. Vou clicar não. Ela vai ter a data de criação. Tá aqui o date time. E ela vai ter o flag ativo, né, para dizer se ela está válida ou inválida. E se ela estiver inválida, ela pode ocultar todos os vídeos que tiverem vinculados a ela, né? A gente pode tirar uma playlist do ar. Então, colocar aqui. Também é obrigatório. E a gente vai precisar definir um dono para essa playlist, né? Então, a playlist, ela meio que fica aqui em cima. E ela vai ficar da seguinte forma. Um usuário, ele pode ter uma ou mais playlists. Vou ver se eu não estou fazendo ao contrário. Aqui para cá. Tá? Um usuário pode ter uma ou mais playlists ativas, né? E as playlists, elas vão ter um ou mais vídeos. Eita. Eu sempre erro isso no Workbench, não sei por quê. Então, o vídeo, ele vai ter uma playlist que não é obrigatória, né? O vídeo, ele pode ficar solto, ele pode pertencer a uma playlist. O que interessa é que o vídeo, ele pertence a um usuário, tá? Então, a gente pode ter aqui que é obrigatório também que o vídeo, um usuário, ele tenha um ou mais vídeos. Não necessariamente Professora, ele precisa... Oi. não seria tipo N playlists podem ter N vídeos? Eu tô pensando errado aqui. Não, se você tiver um vídeo que esteja em mais de uma playlist, sim, funcionaria. A gente teria que transformar isso daqui num relacionamento N para N. Então, a gente pode fazer isso. Tá? Vamos ver, seria esse aqui. Esse para cá. Ele vai criar aqui. Que aí, realmente, a gente pode ter um vídeo que esteja em mais de uma playlist, né? Eu não me lembro de ter visto isso no YouTube, mas faz sentido. Não seria estranho, não, mesmo. Deixa eu botar o usuário do lado de cá, porque o usuário vai estar em vídeo também. E no caso aqui, ó, a gente também tem que relacionar o usuário com o vídeo, porque se o vídeo não tiver em uma playlist, ele ainda assim vai ter que pertencer a um usuário, tá? A gente tem duas opções. Ou a gente deixa o usuário com a playlist e coloca também o usuário em vídeo. Então, o ID do usuário ele vai estar ligado às duas tabelas. Ou a gente pode fazer o seguinte, o usuário é dono do vídeo e o vídeo pode estar em uma playlist. Aí, se a gente quiser saber qual playlist pertence ao usuário, a gente vai pelos vídeos e não pela playlist, tá? Essa é uma ordem que meio que dificulta um pouco para a gente. Mas eu vou fazer pelos vídeos. Então, todo usuário, vou deletar isso aqui, e vou colocar o contrário. O usuário ele vai ter um ou mais vídeos. Vou clicar certo, é esse para cá. E aí, pelo vídeo, a gente sabe qual é a playlist. Tá? Então, a gente pode ter aí esse relacionamento. E aí, pelos próprios vídeos, é que a gente sabe se a playlist é do usuário ou não. Tá? A gente pode fazer isso daí também. Como a playlist ela tem um ID, então a gente não tem problema. Ou a gente pode realmente fazer só o duplo e adicionar aqui como chave a playlist usuário. Sim. Porque a gente teria também, de acordo com o nome, a playlist ser ou não do usuário, tá? Pode ser também. E aí facilita até para você
fazer a varredura. Primeiro eu acho a playlist e pela playlist eu acho os vídeos e também pelo usuário eu consigo saber quais são as playlists dele. Né? Isso talvez deixe o C# um pouco maluco, mas vamos fazer assim. Vamos deixar o C#. Então seria tipo, um usuário tem várias playlists e também tem vários vídeos. As playlists, ela tem vários vídeos. Por aqui ele faz isso, né? O usuário ele tem as playlists. O que que acontece? Se eu quebrar esse relacionamento aqui, eu meio que estou dizendo o seguinte, que o meu usuário, ele para cadastrar um vídeo, ele precisa sempre vincular o vídeo a uma playlist. Porque se eu não tenho essa ligação, então o meu usuário, eu só consigo saber que o vídeo é do usuário pela playlist, tá? Então se eu deixar assim, é obrigatório que ele primeiro crie a playlist para depois ele criar o vídeo. Mas a gente sabe que no YouTube não é necessariamente assim. Você não precisa da playlist para criar o vídeo. Você pode simplesmente jogar o vídeo lá e ele não ficar na playlist. A playlist é opcional. Se eu E colocar aqui também... o vídeo da playlist pode ser de qualquer usuário no YouTube. Aí ele pode criar tipo uma playlist com vários vídeos aleatórios. uma playlist compartilhada, né? Não, mas aí já tá no escopo do vídeo. A playlist já tem vários vídeos. Então, o vídeo já tem o usuário que é o criador do vídeo. Mas o que importa de usuário para playlist seria o usuário que seria aquele que é dono da playlist. Aquele cara que vai setar a visibilidade, que vai adicionar mais vídeo, remover vídeo, etc. Isso, porque Entendi. ele pode adicionar qualquer vídeo. Aí, contanto que o vídeo esteja público, ele pode adicionar o vídeo. Né? A gente só teria que fazer isso, de deixar ele selecionar o vídeo da playlist e aí ele vai marcar aquele vídeo como pertencente àquela playlist. A playlist, ela pertence ao usuário, mas os vídeos que ela vai exibir é seu ou não seu. Então, aqui vai ser interessante fazer isso mesmo, vincular o vídeo ao usuário, até para você saber se o vídeo é seu ou não. Né? Contanto que o vídeo seja público, qualquer um pode visualizar. Então, a gente vai ter que pegar aqui e fazer isso mesmo. O usuário, ele vai ter vários vídeos vinculados aí. Tá? E aí o vídeo ele pode estar na playlist e a playlist pode ter um ou mais vídeos de acordo com o que você quiser. A explosão aqui da playlist é que ela pode ficar aqui com algumas informações. Por exemplo, deixa eu ver se ela precisaria de alguma coisa aqui. Acho que não, tá ok aqui. Bom, com isso daqui a gente já vai ter um trabalhinho, tá? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. A busca, os vídeos assistidos. Esse registro dos vídeos que o usuário assistiu, que é basicamente uma tabela de histórico. Isso daqui a gente pode colocar uma outra tabela aqui do baixo, que é basicamente fazer um escopo entre usuário, vídeo, é um relacionamento ternário, tá? O usuário, vídeo e o seu histórico. Então, a gente teria aqui uma tabela de histórico. Ela pode ser um relacionamento ternário ou pode ser solta, né? Você vai ter, por exemplo, o usuário, o vídeo que ele assistiu e a data que ele assistiu. Então, a gente vai ter sempre essa vinculação. Então, é basicamente um usuário pode ter um ou mais históricos. Opa, antes de eu criar isso aqui, eu preciso colocar o nome da tabela aqui. Tabela de histórico. Só para... Vai ter a data do fato. De time. A gente vai ter aqui o ID do vídeo, né? E o ID do usuário. Então, ele só vai precisar da data e o do ID. Estou pensando aqui se ela não pode ser uma explosão. Um relacionamento entre usuário e vídeos assistidos. Vou deixar ela como histórico mesmo. Então, o usuário ele pode ter um ou mais históricos e o histórico vai ter um ou mais vídeos. Só que aqui ao contrário. Não vai ter que ser muito para muito, não, com o vídeo. É isso que eu estava pensando aqui. Ele pode ser um muitos para muitos, como se fosse um outro relacionamento entre usuário e vídeo, já que aqui é o usuário dono do vídeo, né? E aqui é o que ele assiste.
Então, o usuário ele vai ter o registro de quantas vezes ele assistiu aquele vídeo e em quais datas ele assistiu, né? Ela pode ser em cima até da própria playlist também, para ser uma tabela assim de histórico mesmo, solta. Mas ele pode ser também fechado pelo... Não, pelo ID não, senão a gente não vai poder repetir os vídeos. Não, ela parece ser uma explosão, mas ela não vai ser uma explosão, não, tá? É basicamente um relacionamento mesmo. Vai ficar assim. Ou deixar assim. Se tiver errado, a gente vai descobrir se ela tá certa ou se tá errado. Pronto. Montou isso aqui, certo? Inclusive, é porque essa tabela de histórico, ela poderia até ser solta. Ela poderia só ter o ID do usuário e ID do vídeo sem estar relacionado a elas, porque ela é só uma tabela de histórico mesmo, para a gente poder puxar. Mas é interessante que ela tenha os relacionamentos, porque ela puxando o relacionamento, o C# vai controlar isso daqui de um jeito bem interessante, tá? Então, olha só. Tá aqui o nosso DR, mais ou menos testado. Vamos colocar ele na prática agora. Acho que até 9h30 a gente consegue criar esse banco de dados. E aí eu vou explicar como o C# cria e gerencia banco de dados, tá? Então eu vou voltar agora aqui para o Visual Studio Code. Então deixa eu trocar aqui a minha tela. A gente não vai precisar mais necessariamente do MySQL. Eu vou tirar um print para vocês do MySQL para vocês terem a visualização dele. Deixa eu parar aqui o Visual Studio. Deixa eu tirar aqui uma captura de tela para vocês terem aí como referência o nosso banco de dados. E até me dizer depois se a gente fez alguma coisa errada. Então, deixa eu copiar aqui. Tá aí o print do Visual Studio, ou do banco, que a gente vai montar. E aí tá aqui o Visual Studio, tá? Deixa eu tirar esse... Tem uma barrinha aqui do Teams que fica aparecendo, que atrapalha um bocado. Então, olha só. Tá aqui o nosso projeto. O que, que a gente vai precisar fazer aqui no nosso projeto? A gente vai trabalhar com... A gente pode fazer duas coisas, tá? Primeiro, a gente pode fazer o projeto em cima do que a gente acabou de definir e já trabalhar direto com o banco de dados. Eu normalmente gosto de trabalhar assim, tá? Ou a gente pode trabalhar com as views e montar as telas primeiro para depois a gente decidir se monta o banco de dados ou não, de acordo com o que a gente vai precisar. Eu acho mais interessante primeiro montar o banco para depois montar as views, que são as telas. Mas as telas, se vocês começarem com as telas, tem uma vantagem. Qual é a vantagem? A montagem das telas ajuda a gente a perceber coisas que talvez a gente não tenha percebido. E aí ajuda a descobrir coisas do banco de dados. Eu vou montar o banco de dados primeiro para a gente poder ver como o MySQL, como o C# ele vai cuidar do banco de dados. Mas à medida que a gente for construindo a tela, a gente pode precisar modificar isso aí, certo? Então, não ache que esse vai ser o banco definitivo. Não. As nossas telas vão dedurar se funciona ou se não funciona. Então, vamos lá. Para montar o banco de dados, a gente vai trabalhar com a nossa Models aqui, a pastinha Models que foi criada na aula passada, tá? Ela não tem nada, ela só tem uma classe de erro aqui, e ela faz a criação das entidades. Então, a gente vai criar aqui as nossas entidades. As mesmas entidades que a gente colocou no MySQL, a gente vai criar aqui. A gente só não vai criar a entidade de usuário, porque o ASP.NET já criou, tá? Então, a gente não vai precisar criar ele aí. Mas não quer dizer que a gente não possa relacionar. A gente vai ter que relacionar com a tabela de usuários. Na verdade, a gente vai precisar criar ela, mas ela já existe. Então, a gente vai fazer o que é chamado de espelho. Tá? No caso aqui, a gente pode fazer o seguinte. Na verdade, a gente tem duas opções. A gente pode criar ela para poder manipulá-la, ou a gente pode simplesmente só inserir o código do usuário. Tá? Eu acho mais interessante criar, então fica mais fácil se a gente criar. Então, o que a gente vai fazer aqui é vamos começar pelas tabelas normais e depois a gente vai para a tabela de usuário. A primeira tabela que a gente vai criar é a tabela de vídeos. Tá? Então, a gente vai ter aqui, primeiro, o Visual Studio ele cria em branco, assim mesmo, tá? Não estranho. E ele sempre começa com namespace aqui em cima.
E a gente vai colocar o namespace baseado no nome da pasta que a gente criou aqui. Meu namespace é meu YouTube. Então, aqui é o meu YouTube.models, que é o nome da pasta que está guardando tudo isso. Abre e fecha chaves aí. E aqui dentro, a gente vai criar o public class, e aí bota o nome da classe, vídeos. Tá? Tem que ser exatamente o mesmo nome que está aqui no arquivo. Fez isso aqui, agora a gente vai criar os nossos atributos. Então, é só pegar aqueles atributos que foram criados no MySQL e copiar do lado de cá. Então, a gente pode vir aqui, ó, public, int, id. Se a gente quiser que nossa chave primária seja um id, um inteiro, a gente pode usar o inteiro. O C# ele tem um tipo especial para a criação de chave primária, que é chamado de GUID. Tá? É um id que ele é único, mas ele cria um código aleatório. Aqui eu vou deixar o int mesmo para ficar bonitinho. Então, não vou usar o GUID aí, não. Pelo menos não. Sempre a gente vai precisar do get e do set. Tá? Então, os nossos atributos eles vão ser sempre nessa estrutura. Então, a gente pode dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V e sair colocando aqui, ó, string, nome, string, título. Professor, outra pergunta. Vai usar a interface não? Do C Sharp? A gente vai usar, ele vai criar para a gente, mas a gente primeiro precisa a gente primeiro precisa definir as tabelas. Se você não definir as tabelas, os models, ele não consegue criar a base. Tá? Deixa eu pegar aqui. Título, deixa eu ver o que mais tinha aqui. Descrição. Visualizações. Aí a gente vai precisar aqui do caminho, porque eu vou salvar na pasta, né? Então, caminho. Vai precisar aqui do content type. Vou colocar ele assim. A data da criação, que é do tipo date time. Vou importar aqui. E, deixa eu ver o que mais aqui. Aí a gente vai precisar aqui do usuário que criou isso aqui, tá? Que é o public user. Deixa eu ver se ele vai trazer aqui. Não vai trazer ele não, a gente vai ter que criar ele aqui mesmo. Uma coisa legal que o C# tem é o que a gente chama de annotations, tá? Que são esses carinhas que a gente coloca aqui. Como o meu int id é a minha chave primária, eu coloco aqui a annotation de que essa é a primary key, tá? Então, ele vai colocar aqui como se ela fosse a primary key. Então, essa é a chave primária que a gente criou. Para eu colocar aqui a referência do usuário, tem um macete que a gente vai poder fazer aqui, ó. Public usuário, vou colocar aqui o nosso usuário, getSet, tá? O vídeo ele só pertence a um único usuário. Eu não tenho essa tabela de usuário, mas lá no banco de dados, a gente viu que o MySQL, o PostgreSQL, né, tem lá uma tabela que é ASP.NET Users, tá? A ASP.NET Users é a tabela de usuários do Identity, que o Identity usa para criar e cadastrar os usuários. A gente não consegue manipular ela diretamente na nossa aplicação, mas a gente pode forçar ela a ser manipulada. Para isso, a gente vai criar aqui um usuário, uma classe usuário, tá? Que ela vai ter toda aquela estrutura. Namespace, meu YouTube. Vem aqui, public, class, usuário. E aí ela vai funcionar por herança, tá? Essa herança, ele vai puxar o identity. A gente vai dizer aqui para ele, ó, essa tabela aqui, ela puxa do identity. Deixa eu só ver aqui como é que eu coloquei isso.
Que eu sempre esqueço como criar essa estrutura. É por isso que a gente tem que usar a biblioteca de código. Enquanto eu pego ela aqui, vamos criando a outra tabela. Deixa eu abrir outro projeto aqui. Só para eu ver a formatação corretinha dela. Eu escrevi certo. Ele que está me trollando aqui. Identity Users. Talvez eu tenha que importar alguma coisa. Já já a gente descobre isso. Agora apareceu. Pronto, ó. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Public class e usuário, dois pontinhos, identity user, tá? Quando a gente faz isso daqui, a gente está dizendo C# Entity Framework. A minha classe usuário, certo? Ela está herdando da sua classe de usuários. Então, ela vai pegar aquela tabela de ASP.NET Users e a gente pode adicionar campos novos. Então, por exemplo, lá ele tem e-mail, só o nome do usuário, aquelas informações iniciais. Digamos, você quer o número do CPF. A gente pode criar aqui um atributo, public CPF. Tá? O public... Feito isso aqui, getSet, quando a gente for criar o nosso banco de dados, o ASP.NET ele vai entender que é para pegar aquela tabela ASP.NET usuário e criar o campo CPF. Tá? Então, a gente meio que criou um alias, um apelido para aquela tabela, porque a gente não consegue manipular ela direito. A gente vai precisar dela aqui para poder chamar aqui nos vídeos o usuário e fazer um link entre usuários e vídeos. Tá? Esse link aqui é a nossa 1 para 1, é o nosso relacionamento 1 para 1. Tá? Quando eu coloco aqui public usuário, que é uma classe, dentro da outra classe, o ASP.NET, o Entity Framework, vai entender que é um relacionamento. E aí ele vai criar uma relação entre as duas tabelas. Aí vocês vão ver quando ele criar lá no PostGrid que o ID da tabela de usuários vai migrar para a tabela de vídeos, tá? Sem que a gente precise dizer nada. Só fez essa ligação entre as classes, ele já entende que é um relacionamento e ele já faz isso. E aí quando a gente der um select na tabela de vídeos, ele mesmo já consegue pegar quais vídeos e quem é o usuário dono daquele vídeo. E aí ele já traz todo o conjunto de informações para a gente, como se ele estivesse fazendo um inner join. Tá? Então é bem interessante isso aí e facilita bastante. Então, se a gente tem um relacionamento 1 para 1, basta simplesmente referenciar uma classe aqui, que ele vai saber que é um relacionamento 1 para 1. Então, a nossa tabela de vídeos ela ficaria assim, certo? A de usuários, a gente só tem que fazer isso aqui, porque a gente não precisa adicionar nenhuma informação a mais. Tá? Então, não interessaria. Se a gente quisesse adicionar o número de telefone, poderia. Tá? Era só colocar o atributo telefone aí que o ASP.NET vai criar, e aí a gente pode dizer se ele é obrigatório ou não. Eu não vou mexer na estrutura do ASP.NET do Identity, porque não vai ser necessário. Mas se a gente notar que é necessário, a gente já tem essa referência. Tá? Pronto, fiz aqui os vídeos, vamos fazer as outras tabelas. Então, dá aqui o new, agora a gente vai precisar da tabela de playlist. A mesma coisa, namespace, new YouTube, ponto .models, coloco isso aqui, public class, playlist. Aí vem tudo aquilo de novo. Public. Lembrando que os atributos sempre tem que vir com a palavra public na frente, tá? Senão a gente não vai conseguir manipulá-los. Get, set, vírgula aqui. E aí, a minha playlist ela vai ter, cadê? O nome, a data de criação, o flag ativo e o usuário. Então, ela vai ter aqui string, nome, aqui é um bool. E aí a gente vai ter aqui o nosso usuário. Tá? Também. E a gente vai precisar aqui do key, para poder marcar aqui que ele é essa referência, tá? Que ele é a chave primária.
Vai ter também a data da criação da playlist, que eu não coloquei aqui. Time. Deixa eu só confirmar aqui se eu estou mantendo... aqui eu botei usuário com letra minúscula, eu vou botar usuário com letra maiúscula, para manter um padrão, tá? O C# gosta muito de manter os atributos todos com letras maiúsculas, mas tanto faz com letra maiúscula e minúscula. O que influencia é que lá no PostGrid, quando a gente cria com letra maiúscula, ele vai criar todos com letra maiúscula, e quando a gente cria com letra minúscula, ele cria todos com letra minúscula, tá? Aí fica a critério de vocês. Eu gosto sempre de criar eles com letra maiúscula, e gosto sempre de colocar os atributos de relacionamento, como por exemplo aqui o usuário, sempre mais abaixo. Essa tabela aqui da playlist, ela tem um relacionamento que é N para N, tá? Com a tabela de vídeos. Então, a playlist ela vai ter um ou mais vídeos e os vídeos vão ter um ou mais playlists. Então, ela tem uma explosão. Como é que a gente faz a explosão? Ela vira dois relacionamentos N para N. Nesse padrãozinho, a gente vai precisar criar aqui uma outra tabela, que é a tabela de playlist vídeo, tá? Então, a gente cria a tabela aqui, eu vou chamar ela de vídeo playlist. .cs. Eu vou colocar ela junto assim, o underline, para manter um padrão aqui, que é o padrão camelo. Eu prefiro ele assim. E aí, novamente, ó, namespace, meu YouTube, models. Se vocês usarem o Visual Studio normal, ele cria tudo pra gente. Ele é mais legalzinho nessa parte por causa disso. Mas o Professora, Visual... tem uma extensão que você pode usar para criar classe, e aí ele já, tipo, eu vou te mandar print aqui, quando você clica no botão direito, ele já cria a classe montadinha também, a interface. Ele faz isso também, ó. Se a gente fizer isso aqui, reparem, né? Eu vou apagar essa aqui e vou mostrar para vocês também isso daí. Tem umas extensões que dá para otimizar, como você falou mesmo, mas ele mesmo faz do jeito fácil. É porque eu gosto de fazer do jeito difícil. É mania. Mas olha só, aqui na playlist, né, a gente já sabe que, no caso desse daqui não vai funcionar muito bem, mas public usuário, vídeo, playlist. Vou chamar o mesmo nome, vídeo, playlist. Vou colocar com V maiúsculo. Olha só, get set. Isso aqui, quando eu clico aqui em cima, tá vendo que ele está estranhando, ele tenta importar. Aí ele diz aqui, ó, gerar o tipo em um novo arquivo. Aí quando a gente clica, ele gera aqui, tá? Tem essa opção também. E aí é só colocar os atributos que você quer. É o costume, eu sempre faço na mão mesmo, porque isso me ajuda a pensar se eu estou fazendo certo ou errado. Esse cara aqui, o vídeo playlist, a gente não vai poder usar a annotation do key, tá? Para dizer que olha, é a chave primária dele. Por quê? Porque a chave primária dele é composta. Ela é composta entre a chave do vídeo, que a gente vai ter aqui, ó, a playlist, a nossa classe playlist que acabou de ser criada, tá? E a própria classe do vídeo. Como essa tabela é uma explosão deles dois, tá? É vídeos. Tá até errado, eu coloquei com vídeos, mas é vídeo. Vou trocar o nome aqui. Ela é especial porque, como ela tem uma chave composta, a gente vai precisar fazer um trabalho um pouquinho diferente com ela, tá? A gente não pode, no caso das annotations, colocar aqui, por exemplo, key, para dizer que elas são chaves primárias. Não funciona. A chave primária só referencia um campo. Para colocar que a chave primária é múltipla, a gente vai precisar criar um objeto, tá? A gente vai precisar aqui também, eu acredito, marcar aqui, ó, o seguinte, a gente vai precisar separar o int id playlist para ajudar a nossa aplicação a saber a referência dessa tabela, tá? Esse id é o id da playlist, vou botar com letra maiúscula aqui. E a gente tem também o id do vídeo, vou colocar aqui.
Pronto. E aí a gente coloca assim, tá? Esses dois aqui de baixo são chaves estrangeiras dessas duas aqui. Pronto. Essa tabela de explosão ela vai ser composta assim. E a gente vai montar agora, então já tem o vídeo, playlist, usuário. A gente precisa montar agora a visibilidade, o histórico e só. Então, visibilidade histórico, deixa eu correr aqui um pouquinho. New e .cs. Ela só vai ter aqui o public int, o ID dela. A gente vai marcar aqui a nossa key. E a gente vai ter aqui, a gente vai ter aqui a nossa string com a descrição dele. E ela é relacionada aos vídeos, né? Então lá o nosso vídeo, ele tem aqui a visibilidade que eu não coloquei. Então coloca aqui, public, visibilidade, get set. E tá faltando só a tabela de histórico, que é histórico de visualização lá do usuário. Yes. E aqui eu vou pegar de visibilidade para dar uma agilizada aqui. É do histórico, o que ele tinha de atributo, a data do fato e a chave de vídeo, né? Então aqui data fato, que é a data que a pessoa assistiu. Deixa eu ver aqui. E ela tem também um link com o usuário. E ela tem um link também com vídeo. Pronto. Fiz isso aqui, né? Uma coisa também que eu esqueci aqui, cadê? Aqui, ó. Se eu colocar na playlist public video playlist, vídeo desse jeito, que é o relacionamento com a tabela de explosão, ele vai pensar que é um relacionamento 1 para 1, tá? Como é um relacionamento 1 para N, a gente vai precisar colocar aqui uma lista. Então, a gente vai precisar colocar aqui a lista, que é um collection, tá? E essa lista ela vai demarcar o relacionamento 1 para N. Também vai precisar que essa mesma lista esteja na tabela de usuário. Então, o nosso usuário aqui, ele vai ter o mesmo atributo, tá? Que é esse atributo aqui. Para ele poder demarcar que existe uma relação com a tabela de usuário, né? O usuário, ele tem um relacionamento 1 para N com essa tabela aqui. Aqui também a gente pode criar toda a listagem que vai ser necessária e pode ser puxada pela referência do nosso usuário. Então, além da playlist que o usuário está assistindo, né, os vídeos que ele assistiu, ou as playlists que ele criou, deixa eu ver aqui se eu botei no lugar certo. Eu coloquei errado, né? Aqui não. É na tabela de vídeo. Aqui na tabela de vídeo. É porque estava confundindo aqui com a outra. Um vídeo pode estar em mais de uma playlist, a playlist pode ter mais de um vídeo, então ele estoura, então o relacionamento de explosão é feito assim, tá? 1 para N, ele fica com a lista. Então, em vez de a gente colocar só a chamada da classe, a gente coloca a lista e aí o .NET sabe que é um relacionamento 1 para N. Então, ele vai criar dois relacionamentos 1 para N, o de vídeo e o de playlist, tá? Então, a gente coloca isso aí como referência e ele vai criar o relacionamento para a gente. Então, só para confirmar, ó, o vídeo, ele tem um relacionamento com o usuário, com a visibilidade e com a tabela de vídeo playlist. A nossa playlist, ela tem um relacionamento com a tabela de usuário, que é 1 para 1,
e um relacionamento 1 para N com a tabela de vídeo playlist, tá? A tabela de vídeo playlist, ela vai ter um relacionamento 1 para N com a tabela de vídeos e 1 para N com a tabela de playlist. E o histórico, ele vai ter um relacionamento 1 para 1 com a tabela de usuário e 1 para 1 com a tabela de vídeos, tá? Então, a junção deles dois com o ID meio que forma a nossa chave primária aí. Ela é só um histórico mesmo do uso do usuário. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Bom, é isso. A única tabela que a gente não definiu a chave primária foi essa aqui, a vídeo playlist, que é a que faz a junção entre quais vídeos pertencem à nossa playlist, tá? Essa tabela aqui, para a gente montar a tabela dela, né, o relacionamento dela, a gente vai precisar vir nessa pastinha aqui, que é a pasta data, no Application DB Context, tá? E aqui a gente vai precisar fazer algumas modificações. A primeira delas, eu já deixei até comentado aqui, que vocês vão ter que copiar isso aqui, tá? Aqui no Identity DB Context, a gente vai precisar colocar o nosso usuário aqui, para fazer uma referência, que é para dizer agora que o nosso Identity DB Context, que o Identity, né, ele vai puxar a referência dessa tabela. Então, a gente vai ter que importar agora o usuário, tá? Como a gente fez a extensão, que é a herança, a nossa tabela de usuário, ela herda todos os atributos da tabela do Identity. Agora, a gente vai precisar dizer que o nosso Identity, ele faz referência a essa tabela também. Então, a gente coloca isso aqui, que é para quando o banco tirar da tabela lá do usuário, vocês vão ver que ele não vai criar uma tabela de usuário, ele ainda vai usar o ASP.NET Users, ele vai pegar daquela tabela ASP.NET Users e vai jogar dentro da tabela de usuários aqui. E a gente vai poder manipular essa tabela de usuários, tá? Então, é preciso fazer isso aqui. Depois que a gente faz isso, o arquivo aqui data de vocês vão ter que colocar essa linha aqui, ó. Public dataset. Aqui no dataset, a gente vai botar todas as classes que a gente acabou de criar. Vídeo. Então, a gente vem aqui e coloca aqui, ó. Eu quero que o nome dela lá no banco de dados seja vídeo. Então, ele vai precisar fazer isso. Eu quero que a minha tabela histórico se chame histórico no meu banco de dados. Ele gosta de botar no plural, tá? Se vocês colocarem o autocomplete, ele vai colocar todas elas no plural. Playlist. Vou chamar de playlist. Aqui é o seguinte, aqui é a nossa tabela, que acabou de ser criado, o modal que acabou de ser criado, e a referência que ele vai ter no banco de dados, tá? Então, lá no banco, ele vai se chamar tal coisa. E a gente vai poder usar e manipular essas tabelas. Isso daqui é para quando a aplicação ela coletar os dados do banco de dados, ela saiba qual referência faz da classe. E aí ele joga dentro dessa classe. Então, a gente precisa nomear uma a uma, tá? Então, vídeo, histórico, playlist. A gente tem também aqui a vídeo playlist. A gente também vai ter a visibilidade. E a gente só não vai chamar de usuário. Então, vídeo histórico, playlist, vídeo playlist e visibilidade. São essas nossas tabelas, tá? A usuário é a única que vem aqui em cima, diferentona. Vocês também vão precisar criar esse método aqui, que é o Protect Override Void OnModel Creator. Se vocês não criarem ele, o .NET vai fazer toda a estrutura dele sozinho. Só que como a gente precisa dizer que a nossa tabela Video Playlist ela tem uma chave primária dupla, a gente vai precisar criar esse método aqui para que ele sobrescreva o método original, certo? E aí a gente vai poder dizer a ele que é chave primária. Se a gente não fizer isso, ele não vai marcar como chave primária. Então, a gente vai precisar disso daí, tá? E aí ele vem aqui, ó. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. Deixa eu só pegar aqui a referência para ficar mais fácil. Builder.entity, tá? Que é a entidade.
ela é o que a gente chama de entidade anônima, então a gente vai precisar dizer qual é a entidade que a gente quer. A gente vai trabalhar com a video playlist. Então, video playlist. E aí a gente vai colocar aqui, ó, abre e fecha, tá? E a gente vai poder invocar o método dela. O método que a gente quer é o hasKey, ou seja, possui chave, certo? Esse possui chave, ele vai ter um abre e fecha chaves aqui para a gente colocar. Perdão, abre e fecha chave não, abre e fecha parênteses. E aqui dentro a gente vai fazer new, tem que fazer o apontador aqui, que é v recebe new, abre e fecha chaves. E aí a gente pode colocar aqui quais são os atributos que vão fazer parte dessa chave. O ID playlist e o v.id vídeo, tá? Fiz isso aqui, ele vai saber que essa chave é uma chave primária composta por essas duas referências, certo? Então a gente vai criar ela dessa forma. As outras tabelas a gente já criou as chaves, marcando elas com OK, então fica tudo OK. Essa daqui, como é composta, a gente é obrigado a fazer isso, tá? Criar um objeto com essa chave composta. E aí ele vai referenciar isso daí. Pronto, fiz isso, salvei. Agora a gente pode fazer o que é chamado de criar migração. A gente vai criar um elemento que vai carregar o nosso banco de dados e vai ser colocado aqui nessa tabela de migração, tá? Para fazer isso, a gente vai abrir o terminal. Deixa eu limpar aqui o meu terminal. E aí a gente vai dar o comando .NET que é para invocar o Entity Framework. E aí a gente faz .NET EF Database. Não, perdão. É Migrations ADD. E aí a gente, entre aspas duplas, diz o nome da migração. Então eu vou colocar aqui, criando tabelas. É só para ter uma referência de qual é essa migração, tá? Então ele vai criar aqui a nossa migração, é só dar um Enter e esperar. É como eu disse, vocês podem fazer o projeto do jeito que vocês quiserem. Eu vou mostrar no C Sharp, certo? E aí depois vocês discutem com o Cícero se vale ponto ou não, porque no caso essa disciplina não é minha, aí vocês discutem com ele depois. Tá aqui, ele vai criando, ó, demora um pouquinho para ele criar, tá? Talvez o de vocês seja mais rápido. E aí ele deixa aqui um comando para a gente. Ele deixa aqui o comando, a instrução, para poder deletar a migração. Caso ela esteja com alguma coisa errada e a gente não queira aplicar ela no banco de dados, aí a gente pode remover ela antes da aplicação, tá? Se aplicar ela e notar que tem uma coisa errada, a gente não consegue voltar ao banco de dados. Mas, uma vez que ela esteja criada e você consiga verificar, você pode destruir ela sem impacto. Ela foi criada aqui na pasta Migrations, ó. E aqui está a migração, é só clicar nela para vocês verem. Está todas aqui as instruções que ele vai usar para criar as nossas tabelas. Aí a gente pode verificar aqui, ó. Ele vai mexer na tabela do ASP.NET Users, tá vendo? Porque a gente mexeu na tabela de usuário. E aí, se vocês forem olhando, ó, ele vai ter toda a estrutura de criação mesmo. Ele está só alterando as tabelas, porque a gente mexeu. Aí, mais para baixo, ele vai ter os creates. Então, aqui, ó, playlist. Ele vai criar a nossa tabela, o comando que ele vai rodar no banco de dados para criar. Está aqui a linguagem que ele vai usar, ó, que é o do PostgreSQL, que é o NPGSQL, e está aqui a estrutura que ele vai usar. Ele vai criar também as chaves, aqui ele criando as chaves primárias estrangeiras para a gente, tá? Ele mesmo já sabe, ó, então ele vai criar uma chave estrangeira baseada lá no usuário, e ele faz toda a criação das tabelas, tá? Então tá aqui. A minha migração aparentemente está ok. Então, se ela está ok, eu posso vir aqui, ó, e fazer de novo .NET EF Database Update. Tá? Agora eu vou dar o update. Quando eu der o update, ele vai criar ele vai sair lá no PostgreSQL e vai criar as tabelas para a gente, certo? Eu vou dar aqui o update, mas antes deixa eu mostrar para vocês a estrutura como está no PostgreSQL. Cadê?
abrir aqui meu navegador. Só para vocês verem de novo como está lá no Postgre. Ó. Aqui no Postgre, a minha estrutura ela só tem as tabelas do Identity, tá? E se eu for aqui na tabela de migração e der um select, eu vou ver qual é a última migração que foi aplicada. Então, eu vou ver aqui que só tem duas migrações aplicadas, ou uma, tá? Que é a migração de criação das tabelas do Identity, ó. Tá aqui. E aí, agora eu volto lá no Visual Studio e mando aplicar. Então, deixa eu mudar aqui para vocês verem ele aplicando. Pronto. Só dar um Enter aqui, ó. E esperar. Demora um pouquinho porque ele vai criar as tabelas todas, tá? Então leva um tempinho para ele fazer isso. Enquanto ele vai criando, a gente pode ir pensando também na nossa tela. Então, feito isso daqui, a gente já pode começar a brincar com a tela, tá? Ele deu um erro aqui. Ele diz aqui, ó, falha ao executar o comando. Ele tentou alterar a tabela do lockout e ele não conseguiu. E aí ele para a migração, tá? Toda vez que der um erro, ele vai parar a migração. Ele provavelmente não conseguiu por causa dos usuários que estão criados. Eu vou deletar os meus usuários lá criados para não ter esse problema. Na verdade, eu vou deletar a minha base de dados para ele não ter problema. Já que eu booleanei nela e já criei, né? Isso pode acontecer algumas vezes. Esse é um dos problemas, no caso, quando a gente cria uma base de dados com o Postgre. Às vezes ele tem essas dificuldades na criação. Mas, no geral, ele funciona normal, tá? É porque eu criei os usuários e ele está tentando manipular elas. Vou deletar aqui para ele ter mais facilidade e a gente não ter problema. É só o Postgre criar aqui novamente o meu esquema. Então, deixa eu dar um clear aqui. Vou pedir para ele aplicar novamente. Ah, tá. Ele tem um problema com a comunicação aqui do Postgre, porque tem alguns campos aqui que ele está tentando criar como booleano. E aí ele não consegue traduzir, porque no Postgre o booleano não é booleano, tá? Ele é o que a gente chama de TinyInt. E aí é o drive, é a atualização do drive. Então, se o de vocês der esse problema, o que é que vocês têm que fazer? Vocês vão no Postgre e à medida que ele vai criando a tabela, vocês vão recriando os campos. Tá? Ou simplesmente na migração vocês podem destruir esses campos. Eu vou fazer aqui, ó, para vocês verem isso aqui. Esse é um dos erros, mas é bacana de ver, porque quem trabalha com Postgre vai ter esses problemas. Deixa eu mudar aqui a tela para o Postgre, para vocês verem como é que a gente conserta isso. O problema é com booleano? Dê uma fechada aqui agora, escutei. É porque o Postgre, aqui nele, a coluna, quando ele cria a tabela, ele cria o booleano. Deixa eu pegar aqui qual é a... Aqui tá dando erro. Dois fatores de validação. Esse aqui. Ó, lá no C Sharp, ele vai estar como booleano, tá? É esse campo aqui, ó. Só que aqui ele está como inteiro, porque o Postgre tem uma falha de comunicação, da atualização do drive. Já tem um tempo que não atualizam o drive do Postgre. E aí o que acontece? Para a versão 5 do .NET,
o drive do PostgreSQL está desatualizado. E aí, quando você tem um campo booleano, que é Boolean, ele não entende que o Boolean é do tipo bool, tá? Que é o booleano. E aí, quando ele tenta falar com o PostgreSQL troca o tipo Boolean para o tipo int, porque para ele é o tiny int, é o tipo inteiro, é um inteiro pequeno. Tipo o Eu vou bit, né? trocar. Vai ficar 0 e 1. Isso. No SQL Server tava tendo isso aí também. No caso, na base, quando era booleano, era salvo como 0 e 1. Então, ele faz isso, ó. Se a gente vier aqui, a gente tem que deletar ele e tentar recriar, tá? Aí, se vocês procurarem aqui o Boolean, ele vai pegar o Boolean e aí ele vai trocar isso daqui para tinyInt. Então, tem que fazer isso manualmente, um a um, tá? Vai ter isso com esse aqui, vai ter isso aqui com esse outro aqui, o Access File Count. Não, aqui não. O Lookout Enable. Tem que trocar ele também, porque ele é verdadeiro ou falso. Isso é as birras de drive, né? Isso também é um mal do PostgreSQL. É um erro que o PostgreSQL tem, porque ele não consegue, ó, se ele é do tipo confirmação de número de telefone, isso aqui é booleano também, tá? É verdadeiro ou falso. E aí, se você tentar aqui pegar o que está inteiro e trocar para o bool, ele não tem. Aí você tem que pegar o nome, deletar esse cara e criar de novo. Isso é o do PostgreSQL. Isso é alguma limitação que o banco de dados tem. Tá? Se vocês trabalharem com SQL da Microsoft, o SQL Server, a gente não tem essa dor de cabeça, por causa da comunicação do Drive, que é perfeito. Tá? Mas é chato por causa disso. Diga aí. O problema da SQL Server para trabalho assim, que a gente tá fazendo aqui agora é que publicação é paga, né? Tem isso, né? No caso aqui do. E ele também é limitado pelo. Ele não é free para grandes empresas. Pronto, eu acho que eu peguei todos. Todos os que forem booleanos, tá? O que é booleano seria esse daqui, ó. Dois fatores de habilitação. É booleano, o lookout enable é um campo booleano, o número de telefone é booleano e o e-mail de confirmação é booleano. Então a gente salva aqui, aí volta de novo lá no Visual Studio. É massa por causa desses perrengues. Isso daí foram coisas que eu fui descobrindo calejando. Então é por isso que é legal trabalhar com banco de dados que não está na documentação, porque você vai pegar um monte de perrengue e aí você vai se acostumando com isso. Tá? Então fica mais fácil de resolver. Então eu vou dar aqui o clear de novo, ó. Vou pedir aqui para ele criar. Ah, mas só existe essa forma de fazer, de ir lá na tabela e corrigir? Não, se eu já soubesse disso, né, eu deixei acontecer para vocês verem, mas se eu já soubesse disso, era só vir aqui, ó, na migração inicial e procurar a coluna, ó, phone number, tá vendo aqui? Ele tá botando do tipo bool, tá? O bool não existe no PostgreSQL, é boolean. Então a gente teria que trocar todos eles aqui para boolean ou para o int. E aí ele não teria esse problema. Um aqui ficou de fora, o lookout ending. Vou ajeitar ele lá. Aí tem que olhar todos que forem do tipo bool e vir aqui na tabela e trocar para ficar certinho, à medida que ele vai criando. Cadê ele aqui? Aí, esse outro que deu erro, ele é do tipo texto. Até ele parar de dar erro. Vai fazendo até ele parar de dar erro. Uma hora ele cria todas as tabelas. Depois disso, ele funciona normalmente. Tá? Essa é a parte mais crítica assim, da migração. Mas é principalmente porque essas tabelas elas são criadas pelo próprio sistema, não as nossas. Dificilmente as nossas vão ter algum tipo de problema. Ah, ele é do tipo timestamp. Eu coloquei como tipo boolean para aí. Erro meu. Deixa eu ajeitar aqui e vou mandar rodar de novo. Então vamos lá. Vamos ver se agora ele vai dar erro.
Mas esses erros só começaram a partir dessa versão, que essa versão que eu estou usando do .NET é a versão 5, tá? A versão 2 não tem esse problema com o drive do PostgreSQL. Nem no 2, nem no 3. Não, no 3 ele já tem problema. Ele quer o timestamp com time zone. A gente só precisa manter para não ter falhas depois. Deixa eu ver qual tipo que ele está colocando aqui. Vamos ver. Ele está coisando aqui, eu vou trocar para datetime. Salvar ele aqui, para ver se ele deixa passar. E lá na tabela do PostgreSQL, eu vou deixar do jeito que está. E se ele não criar esses campos, ele não vai controlar o identity corretamente, tá? Então a gente tem que ver isso até ele criar. Nunca me... Deixa eu ver qual é a tabela que ele está reclamando, porque eu não estou prestando atenção direito na tabela. Deixa eu só trocar aqui na mão mesmo. Se ele não criar, eu vou apagar a referência dele aqui, que é para a gente não ter esse problema. Dessa vez ele me pegou aqui, tá? Ele não está aceitando, mesmo que eu troque na mão, ele está tentando fazer um update e aí ele não consegue. Deixa eu procurar aqui qual é a referência que ele está tentando fazer esse update e a gente apaga na migração. Que aí a gente não vai ter esse problema. Então, Ctrl F aqui. É aqui, ó. Lá na tabela ele já tá timestamp, né, do jeito que ele quer. Então, vou dar um Ctrl S aqui. Mexer na minha migração, tá? A migração é tudo que ele vai aplicar no banco de dados. Então, se você não conseguir que ele faça o que você quer, você pode simplesmente alterar a migração. A gente tem alguns riscos de mexer na migração, porque dependendo do que a gente apagar, pode quebrar o relacionamento que ele vai construir. Mas como é uma tabela que já existe, com um campo que já existe, a gente não precisaria estar com essa atualização. Então, deixa eu procurar aqui mais onde ele está, e aí onde ele tiver eu vou tirar. Olha ele aqui de novo. Aí ele não ter essa frescura aqui, porque ele está provavelmente é alguma coisa da comunicação. Provavelmente é o perfil do usuário que eu criei que deve estar limitando isso. E aí ele fica com isso daí. Aí vocês têm que ir passando, né, e ir retirando. E aí vai resolver. Como não é um campo que vai influenciar muito, então não tem problema a gente tirar, tá? E já está do jeito que ele quer. Então não tem problema a gente mexer na migração.
Então, vamos ver aqui. Pronto, ó. Tirei, agora ele fez o done, que é a resposta que a gente espera, tá? Essa resposta aqui significa que ele conseguiu aplicar a migração. Como é que a gente checa se a migração ela foi corretamente aplicada e se está tudo ok? A gente vai lá no PostGrid, agora. Então, deixa eu pegar aqui só para mostrar para vocês o PostGrid. De novo. Postei ele ali, mas tudo bem. Aí aqui, ó, no projeto, no esquema de vocês, vocês vão ter que dar um refresh nele. Tá? Dá um refreshzinho aqui. E aí, ó, aqui na tabela, tá aqui as nossas tabelas criadas, tá? Então, elas estão aqui criadinhas, todas bonitinhas. Se a gente for aqui, por exemplo, ó, na tabela de vídeos, dá aqui um select nele. Inclusive, ó, só clicando nela a gente já vê, ó. A tabela de vídeos, ela tem como chave primária o campo vídeo, tá? Ela tem como chave estrangeira, né, relação com a tabela histórico e vídeo playlist, tá? Então, ela já construiu aí as relações pra gente. Se a gente vir aqui na vídeo playlist, a gente vai ver que ela tem, ó, como chave estrangeira essas duas tabelas e a própria chave primária. Então, ele construiu o relacionamento do jeito que a gente queria, tá? Um para N para 1 e assim sucessivamente. A tabela de usuário, como eu falei, ó, ela não foi criada porque ela é essa tabela aqui, o ASP.NET Users, tá? Então, ele criou aqui os relacionamentos, ó, com as tabelas que estão chamando ela. Então, olha só, aqui a gente tem todas as chaves estrangeiras que a gente colocou lá no nosso DR. Então, ele cria toda a estrutura para a gente. Feito isso aqui, as nossas tabelas estão ok. E aí a gente pode rodar a aplicação e criar os nossos usuários baseados nisso daí, tá? Então, agora é mão na massa. A gente agora já tem isso, a gente pode partir para a tela. Então, na próxima aula, a gente vai fazer todo o front e já ir mexendo no back-end, tá? Eu não vou fazer primeiro o front para depois fazer o back-end, porque eu não gosto muito de trabalhar assim. Eu vou fazendo os elementos do front e já vou testando no back-end. Então, a gente já vai fazendo os dois ao mesmo tempo, certo? Então, na próxima aula, a gente já vai mexer com a tabela views e os controllers. E aí, a gente já vai fazer toda a parte de comunicação. A gente vai fazer tela a tela. Então, vamos começar com o cadastro, para a gente poder cadastrar vídeo. E aí, depois a gente faz a consulta para poder visualizar os vídeos, tá? E depois a gente define toda a hierarquia e a beleza do nosso portal, certo? Então, pessoal, deixa eu ver mais um pouquinho. A gente tem ainda mais alguns minutos. Deixa eu ver o que eu mais posso colocar aqui. Deixa eu recriar o meu usuário aqui para ver se vai aparecer a parte do login, para vocês verem a parte do login funcionando. Eu comentei alguma coisa aqui do login que ele sumiu, a parte do login. Então, deixa eu ver aqui. Ó, a minha aplicação ela tá com um errozinho aqui. Porque faltou colocar o nosso modelo, tá? De contexto aqui. Faltou fazer o seguinte. Lá no nosso Application DB Context, acho que a gente vai precisar referenciar a tabela. Deixa eu só confirmar aqui. Não, na verdade a gente tem que fazer um detalhe aqui que eu me esqueci. Esqueci de mostrar para vocês isso aqui. A gente vai precisar colocar no nosso startup também. E a nossa classe startup aqui. Ó, faltou um detalhe. Tá vendo aqui na aplicação do Identity? Peraí, deixa eu trocar a tela. Deu erro lá na aplicação, né? Vocês viram ali. É porque faltou um detalhe que eu me esqueci de mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, no Identity, lá no Startup, a nossa classe Startup CSS, quando a gente faz a referência do Identity para uma classe, a gente precisa referenciar ela aqui também, tá? A gente vai ter que colocar aqui o nosso usuário. Então, a gente vai ter que adicionar aqui que a gente vai trocar o default. Aqui onde está Identity Users, a gente vai trocar por usuário. E a gente vai precisar importar esse usuário aqui. Então, save aqui. Fiz isso aqui, eu dou um refresh. Precisa fazer isso para que ele saiba que
aquela tabela do ASP.NET Users, quando ele for trazer para a aplicação, ele vai trazer ela agora como usuário. Então, quando a gente for chamar ela, a gente não chama mais de ASP.NET Users, a gente chama de usuário, tá? Então, precisa fazer essa correção aí. Aí ele funciona normalzinho aqui pra gente. E eu não sei porque o meu sumiu, a parte aqui do login, tá revoltado comigo. Acho que foi porque eu tava mexendo na tela. E aí ele sumiu. Deixa eu ver aqui se eu consigo descobrir o que eu fiz de errado. E aí eu já vou mostrando para vocês até o view, que a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? Ó, a próxima aula a gente vai trabalhar com essa tabela aqui, com essa pastinha aqui, que é o view. Ela já tem algumas coisas prontas aqui, que é, por exemplo, a nossa tela de bem-vindo, que é aquela que aparece quando vocês rodam a aplicação, tá? Que é o Index Home. A gente tem a privacidade, que é a telinha que tem o menu na aplicação do lado esquerdo, só para ele abrir a privacidade. Ele tem também essa pastinha chamada de Shared, que é a que constrói a parte principal da nossa aplicação. Para quem programa em React ou outra linguagem, é o main.js ou o app.js, tá? É a parte principal. Aqui no Shared, a gente vai ter o layout, tá? Que é basicamente a estrutura. Ela vai ter o nosso navbar aqui em cima e ela vai ter também a renderização. Esse render aqui é onde ele vai construir a nossa single application, tá? Então, toda a tela que a gente clica, aqui, por exemplo, do index, do home, quando vocês clicam em home ou privacidade, ele renderiza aqui dentro. Então, ele renderiza como se fosse uma página única aqui para a gente, certo? Então, a gente pode mexer e fazer isso aqui. A gente vai ter também o login partial aqui, que é onde tem a nossa parte de autenticação de usuário, tá? Então, ele tem aqui, ó, o autenticador e ele tem aqui funções de C#, que é, por exemplo, essa daqui de cima, onde ele mostra se o usuário está autenticado ou não. E aí, dependendo da autenticação, ele diz se você vai fazer login ou se você já está logado, tá? E aí ele exibe isso daí para a gente com a mensagem do hello e o nome do usuário, que é construído isso baseado na nossa tabela lá de identity. No caso aqui, o meu está com algum errozinho por causa de alguma coisa que eu bulinei aqui mais cedo. Mas até a próxima aula eu descubro o que é e eu conserto para vocês verem ele funcionando perfeitamente de novo. Tá? Trocar aqui. Não vai funcionar, né? Ele já reclamou aqui. E tem um outro detalhe que eu me esqueci de falar para vocês, que eu até tinha separado aqui para mostrar para vocês. A versão antiga do .NET, a versão 2002, 2.2, né, que é a versão mais antiga dele, ela tinha o que é chamado de auto-refresh. Para quem programa em linguagem de JavaScript, né, sabe bem o que é isso. É um servidorzinho que fica verificando se você fez alguma modificação e aí ele fica dando o restart. O .NET ele não tem isso por padrão, tá? Mas ele consegue fazer isso para as páginas de front. Então, o nosso visual, os views aqui, a gente fez uma modificação no view, a gente não precisa parar o servidor e rodar novamente. Ele já pega essa modificação. Só que, a partir da versão 3 do .NET, esse elemento foi desligado. Não porque eles não achavam ele útil, mas por questões de segurança. E aí, quando a gente vai criar uma aplicação na versão mais nova, que é a versão 5 ou a versão 3, a gente precisa reativar isso. Para reativar, vocês precisam importar lá do NuGet. Aí eu vou deixar como tarefinha para vocês esse import aqui, tá? Vocês vão precisar trazer lá do NuGet esse carinha aqui, cadê ele? Esse carinha aqui, ó. O nome dele é Razor Runtime. Aí vocês vão precisar fazer um import desse package aqui. Deixa eu botar ele aqui no Teams para vocês. Tá. Vocês vão fazer um add dele, pegando lá no NuGet e colocar ele aqui na aplicação de vocês. Fez isso aqui no Startup, vocês vão ter que vir, ó, aqui no Configurations e adicionar essas duas linhas aqui na aplicação de vocês. Eu vou colocar ela aí também na tela aqui para vocês, tá? Isso daí vai fazer o quê? Quando vocês salvarem e rodarem a aplicação, qualquer modificação que a gente fizer nas páginas HTML, a aplicação já vai refletir direto no nosso navegador, sem que a gente precise parar o nosso servidor,
porque senão a gente vai ficar parando e regerando o servidor. E aí é bem cansativo ficar fazendo isso, tá? Então, para a parte do front-end, na próxima aula, vocês já podem fazer essa tarefinha aí para vocês verem funcionando, tá? O meu já está instalado aqui, eu já deixei pronto, que é para não ter essa dor de cabeça, mas ele já está ok, já está funcionando, tá? E aí a aplicação de vocês, né, com o banco criado, ela já deve estar funcionando. Deixa eu trocar aqui para vocês verem, fazer o login de novo. E aí a gente termina por hoje. Vou só botar aqui no... Aqui, ó. Só fazer o nosso Alt aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que parar e gerar de novo, tá? Porque ele desligou aqui. Então, deixa eu parar aqui. Pronto. Por causa da hora, vamos encerrar, tá? Aí, na próxima aula, eu mostro ele funcionando, né? Porque eu vou ter que parar ele e subir ele de novo. E aí, na próxima aula, a gente volta e eu já mostro ele funcionando para a gente começar a fazer as telas e já fazer o back-end no C#, tá? Então, as 2 próximas aulas, elas vão ser focadas na aplicação das funcionalidades. Então, toda essa parte de organização já foi. Agora, a gente vai realmente passar as 2 próximas aulas trabalhando na aplicação e dando corpo à nossa aplicação baseada no que a gente definiu, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Até a próxima aula, né? Obrigado pela presença de todos e a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigadão. Eu vou subir no Git essa versão nova do projeto e aí qualquer coisa vocês pegam lá, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.